Meu nome é Hilário, e não estou de brincadeira, é Hilário mesmo. Sempre brinquei com esse tipo de piadinha, sem graça, mas é Hilário mesmo, certo? Não se esqueça de me seguir, estou com um óculos novo, aquele vocês se lembram que estava aqui emendadozinho, certo? E queremos falar hoje de um assunto muito interessante. Eu lendo o livro O Monge Executivo, me deparei com uma narrativa muito boa e gostei dessa narrativa. Um certo monge, ele dava orientação às pessoas daquela aldeia. E na orientação que ele dava à aldeia, as pessoas tinham que passar por aquele espelho que era o espelho da verdade. Então só ele que tinha o espelho da verdade. Só ele que tinha o espelho da verdade. E um belo dia, deu um vento, quebrou o espelho e se dividiu um monte de pedaços. E aquela aldeia toda subiu ao monte com aquele pedaço de espelho, cada um pegou um pedacinho, cada um ficou com a sua verdade. Baseando no segunda história também, que essa não está no Monge Executivo, que eu aconselho você ler O Monge Executivo, eu aconselho você ler O Pai Rico, Pai Pobre, eu aconselho você ler O Senhor da Guerra, Quem Comeu Meu Queijo, e outros livros mais muito bons. Não fique só na Bíblia. Leia livros. Leia livros. O Pai Rico e o Pai Pobre é uma boa orientação para você que é pai, para você que é mãe, para você que é pai solo, mãe solo e por aí afora. Não queremos entrar em detalhe. Se conta também uma historiazinha de um certo cacique que tomava conta daquela aldeia, e ele disse que ninguém podia sair daquele cercado daquela aldeia, porque se saísse do cercado daquela aldeia não ia ter comida para a sobrevivência, e as pessoas iam morrer, e iam amanhecer mortas. Então ele passou aquele recado de que as pessoas iam amanhecer mortas se cruzasse a linha da aldeia. E por muitos anos ele dominou a aldeia com isso. E eles viviam da pesca, da caça, daquela redondeza ali, e estava ficando escasso. Um dia, dois jovens chegou um para o outro e disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos ver se do outro lado se tem coisas ruins mesmo, se nós vamos morrer, conforme o cacique disse. O outro falou: não vamos sair daqui não, porque o cacique disse isso. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que eles saíram, viram que o outro lado era um lado que tinha mais comida, mais vegetação, mais animais para caça, e que era um verdadeiro paraíso. E voltou e ficaram esperando eles morrerem. Quando acordou de manhã cedo, nós não morremos. Então esse cacique ele mentia para a gente. E começou a espalhar na aldeia aquela ideia de que podia sair e que ninguém ia morrer. No final da história, resumindo o final da história, aquele cacique ficou totalmente desacreditado. Por que ele ficou desacreditado? Ele ficou desacreditado porque ele mentiu, ele enganou o povo. Ele achava que era só ele que era o dono da verdade. O que eu quero te dizer é isso. Tem muita gente que se acha o dono da verdade. Já percebeu isso? Que a opinião dele é que prevalece. Ele acha que ele é o certo. E quando ele assume um papel de liderança, ele se torna narcisista. Ele se torna narcisista. Tem muita mãe que é narcisista. Tem muito pai que é narcisista. Tem muito pastor que é narcisista. Não pode contrariar ele. Tem muitos deputados, governadores, prefeitos e presidentes que já passaram pelo Brasil que são narcisistas. Tem policiais, médicos que são narcisistas. Ele não pode errar. Ele acha que ele é o perfeito e tem que ser o que ele quer. Se não fizer o que ele quer, ele boicota. E eu já lidei com pessoas desse nível. E é horrível lidar com narcisista. É horrível. Porque ele acha que ele é o dono da verdade. Ele acha que ele é o dono da verdade.
E ele está com um pedaço do espelho da verdade. Então a verdade dos outros é tudo mentira. O importante é a verdade dele. E o que nós mais vemos hoje em dia, na televisão, na internet, no colégio, no condomínio, em qualquer parte, aquela pessoa que se acha que a verdade dela é que prevalece. Às vezes até a pessoa, quando vai evangelizar, falando para os crentes, ela acha que a verdade dela é perfeita. Quando a pessoa vem com outra ideia que não é a ideia dela, ela agride as pessoas. Ela agride as pessoas. Por que ela agride as pessoas? Ela não sabe dialogar, não sabe conversar, porque ela acha que a ideia dela é que prevalece. E nem sempre você está certo. Nem sempre você está certo. E às vezes você pode estar até certo, mas às vezes você tem que abrir mão. Abra mão. Perca para poder ganhar. Perca um pouco para poder ganhar. Não ganhe sempre. Às vezes perca, porque às vezes você está ganhando quando você começa a aprender a perder. Isso é em todos os aspectos da sua vida. Então, baseando-se no princípio da verdade, tem pessoas que acham que ele tem a verdade e o restante acabou. Não, eu tenho a verdade, é isso aí mesmo, a minha opinião é essa, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, já dizia a música da Gabriela, eu vou morrer assim e não vou mudar nunca, porque eu estou certo. Mas na verdade ele não está certo. Procura ver a opinião de terceiros. Procura ver a opinião até aqueles que são contra você. Procura ver a opinião deles, o que ele acha a seu respeito. E você vai ver que, na verdade, vai ter coisas que você precisa mudar. Uma vez eu fiz uma coisa interessante numa congregação que eu dirigia, ela tinha bastante membresia, e eu fiz um questionário e dei para cada cristão. Falei, você não precisa assinar. Você não precisa assinar. Cada membro dessa igreja, porque não é membros, é membro. Membro não vai para o plural. Membro é uma coisa só, unida em vários pedacinhos de coisa. Nós temos um membro, tá, do nosso corpo. Então, ela não vai para o plural. Então, um membro da minha igreja, e nem vai para o feminino, tá? Membra não vai para o feminino, não. É comum de dois gêneros. Então, um membro, passei uma ideia naquele questionário que eu fiz, perguntando a eles sobre o que eles gostavam de mim, que eles podiam botar a opinião deles, como eles achavam que a palavra era, se eles gostavam da minha pregação, se eles gostavam do meu jeito de ser, de educado, se eu era uma pessoa, qual era a minha posição em relação à membresia, se eu tratava as pessoas bem. Eu coloquei várias situações que era contra mim mesmo. E fiz um bolo assim de respostas. É lógico, teve muitas críticas, teve muitos elogios. E as críticas eu pude analisar. Um tipo de crítica, o senhor prega muito sobre o Antigo Testamento, prega mais sobre o Novo. Aí outros colocava, prega mais sobre o Novo e esquece o Antigo, a mesma coisa, tá? E eu comecei a analisar, o senhor prega muito sobre isso, enfatiza muito sobre isso, o senhor tem que enfatizar mais coisa. Eu gostaria que o senhor pregasse mais sobre isso, que eu quero aprender isso. Eu acho, na minha opinião, que o senhor tem esse pequeno defeito aqui e tal. E eu aceitei todos eles e vi que eu podia mudar através daqueles questionários. Porque eu não tenho a verdade completa na minha vida. Enquanto que eu estiver vivo, eu vou buscar a verdade. Mas nem sempre ela vai estar ao meu lado. Nem sempre eu vou estar com a verdade. Que sirva você como pastor, que acha que você é o dono da verdade, que você tem uma Bíblia na mão, tem um púlpito e se esconde atrás de um microfone. Você, como um político também, você como um prefeito, você como uma pessoa, como um pai, como uma mãe, que acha que você é o dono da verdade, que acabou, o que vale é a sua palavra. Preste bem atenção. Nem sempre você vai estar certo. Nem sempre você vai estar certo. E você vai tornar uma pessoa indigesta. Nem todo mundo vai querer conversar contigo. Tu não vai ser amigo de todo mundo. Mas eu não quero ser amigo de ninguém. Você precisa ter amizade. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje, você está cheio de saúde. Amanhã, você pode estar dependendo de alguém. Então, baseando-se nisso, a verdade
ninguém tem ela na mão. A verdade, ninguém tem ela na mão. Baseando-se que ninguém tem ela na mão, começa a analisar o seu posicionamento no sentido geral da sua vida. Começa a analisar o seu posicionamento. Vê se o que você está agindo está de forma correta. Porque senão, você pode dar com os burros d'água. Você pode terminar sozinho, igual aquele cacique. Igual aquele monge vai terminar sozinho. Então a ideia não é essa. A ideia é você terminar sempre com companheiros ao seu lado. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Só existe uma verdade, que essa é Cristo. Agora o restante, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Sou seu amigo Hilário. Coisas da vida. Não se esqueça de me seguir. E hoje o telefone não tocou. Sabe por quê? Porque eu desliguei ele. Deus te abençoe. Até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like. E fui!